Sou o Thiago Bernini, professor de Química aqui do Sistema Poliedro, e nessa aula a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, que é a ideia do sabão ou do detergente, que traz muita informação, que traz muito conceito para a gente poder falar disso. Porque a gente vai falar sobre polaridade, a gente vai falar sobre a solubilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções orgânicas, a gente vai falar sobre as forças intermoleculares. A gente fala a ideia do sabão e do detergente, normalmente aparece aquela questão, perguntando o porquê que acontece, o porquê que o sabão consegue remover aquela sujeira, que a água não interagiu. Então, primeiro vamos pensar num detalhe. Tinha aquela historinha do semelhante dissolve semelhante. O polar tem tendência a se dissolver em polar, o apolar tem tendência a se dissolver em apolar. A água nós sabemos que é polar. Se pega, por exemplo, uma mancha de óleo, cai o óleo na sua mão, você fica com aquela mão melada, o óleo é uma estrutura considerada apolar. Então, é lógico que você com a mão suja de óleo, você coloca embaixo d'água e a água não consegue interagir com o óleo. Eles não têm uma semelhança, não rola uma interação, uma vez que a água faz aquela ligação de hidrogênio e a parte apolar aqui do óleo faria aquela ligação do tipo de polo induzido, forças de London ou forças de Van der Waals. Qual que é a ideia do sabão? Qual que seria a ideia do detergente? Então, coloquei aqui, de forma geral, o que seria a estrutura de um sabão, com uma função orgânica que a gente costuma chamar de sal de ácido carboxílico, era o nosso C+OOH, que reagiu, por exemplo, com uma base forte, ficando aqui O, O-, Na+. Deixei as cargas representadas para a gente lembrar que eu tenho aqui uma atração eletrostática, um não metal com metal, uma ligação iônica, e aqui uma representação do que seria um detergente. Então, também tem uma cadeia carbônica bastante longa e uma função orgânica aqui que deriva do ácido sulfônico, aquele grupo SO3H, onde eu tenho um ácido sulfônico que também interagiu, por exemplo, com uma base forte, com NaOH, formando esse composto. Se você comparar os dois, você pode perceber que os dois têm uma semelhança, uma cadeia muito longa e aqui na estrutura um composto com uma ligação iônica. A gente tem aqui, gente, um exemplo de uma molécula que a gente chama de anfifílica, uma molécula que vai ter uma parte polar e uma parte apolar. E com isso a gente consegue justificar, pelo que a gente vai chamar de formação de micelas, o como que o sabão ou detergente pode ter essa ação de limpeza. Se a gente for observar essa cadeia carbônica, vamos lembrar aqui, cada vértice que você tem aqui seria um carbono, as arestas, a ligação entre os carbonos, e onde tem carbono, só faz duas ligações, então aqui no caso ele teria dois hidrogênios. Carbono fazendo duas ligações, dois hidrogênios. E assim vai, até a extremidade aqui que tem uma ligação, ficaria aqui três hidrogênios. A gente tem uma cadeia longa aqui, formada apenas por carbono e hidrogênio. É uma cadeia bem semelhante a um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, de maneira geral, são todos apolares. Então a gente passa a ter aqui uma estrutura inteirinha, conhecida como apolar. Toda essa estrutura aqui é uma estrutura apolar, uma estrutura que não tem tendência a interagir com a água. Mas, por ser apolar, pode ter tendência a interagir com o óleo, que seria apolar. Se você olhar o detergente, mesma coisa. Toda uma cadeia longa, semelhante ao hidrocarboneto, formado só por carbono e hidrogênio. Aqui só esse pedaço, gente, semelhante, porque aqui só tem carbono e hidrogênio, que também seria apolar. Essa parte apolar é uma parte que a gente chama de hidrofóbica. Uma parte hidrofóbica é uma parte que tem fobia com a água, aquela parte que não interage com a água. Porém, nessa extremidade aqui, a gente tem grupos que são extremamente polares. Tanto o grupo aqui do sal de ácido carboxílico, como o grupo aqui, referente ao detergente do sal de ácido sulfônico. Um grupo que é extremamente polar. Polar? Peraí, a água também era polar. Então, se esse grupo é polar, ele consegue interagir com a água que também é polar. Então, é um grupo chamado de hidrofílico. É um grupo que tem afinidade com a água. Se eu tenho uma parte hidrofóbica, uma parte que não interage com a água, e uma parte hidrofílica, uma parte que interage com a água, a gente passa a ter uma molécula anfifílica. Tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. E essas moléculas, quando a gente fala de ação de limpeza delas, da formação de micelas, você está com a mão suja de óleo. Aí você vai lá, coloca um pouco de detergente, esfrega a mão, a hora que você coloca embaixo d'água, o que acontece? A água leva toda aquela sujeira embora. O que ele fez? Como que ele agiu dessa maneira? Se a gente for pensar aqui na ideia do semelhante com o semelhante, eu vou pegar a parte apolar dessa molécula e vou fazer com que ela se una à parte apolar do óleo. Para ficar mais simples,
a gente costuma pegar a molécula de detergente ou de sabão e representar ela como se fosse aqui um alfinete, onde a cauda aqui, ó, a parte comprida, o corpo aqui do alfinete seria a parte apolar, a parte hidrofóbica, enquanto a bolinha, a cabeça aqui do alfinete, seria a parte hidrofílica. Se a gente for ver como que essa molécula interage com o óleo, então a gente teria a parte extrema polar aqui, ó, interagindo com o óleo, que é a polar. Viria a primeira molécula de sabão e faria uma união assim, ó. Você continuar esfregando a mão, vem outra molécula de sabão ou detergente e se une aqui. Outra molécula e vai se unindo. Conforme você vai esfregando as mãos, você tem as moléculas com a parte apolar, a parte hidrofóbica, interagindo com o óleo, que é a parte também apolar. Se você for observando, conforme as moléculas de sabão vão se unindo, a gente vai criando aqui uma camada em torno do óleo, onde a parte externa que está ficando aqui, ó, é a parte hidrofílica. Então vai vir molécula e vai se unindo, preenchendo toda a estrutura aqui. Aqui, gente, estamos trabalhando com o plano, pensando em 3 dimensões, eu teria moléculas se unindo aqui na parte da frente e moléculas se unindo na parte de trás. Então, basicamente, eu tive esse pedacinho apolar do óleo aqui, ó, que ficou todo envolvido por moléculas de sabão detergente, de modo que a parte hidrofóbica, a parte apolar, interagiu com o óleo, se uniu ao óleo e criou toda uma volta aqui, ó, toda a região externa que ficou em torno disso, passou a ficar com a parte hidrofílica. Você vê que se eu jogar água agora aqui, por exemplo, a água não vai entrar em contato com o óleo que é apolar. A água vai conseguir entrar em contato com a parte hidrofílica, a parte polar, a parte que interage com a água. Então a água consegue interagir agora com essa estrutura e levar essa estrutura embora. Essa estrutura aqui, ó, é o que a gente chama de micela. E no momento que o sabão ou o detergente vai se unindo a essa estrutura, a gente fala que ocorre a formação de micelas e aí a água consegue interagir com essa superfície que ficou polar e levar essa micela embora. Então a ideia seria uma molécula anfifílica que consegue formar as micelas e a água interage com essa micela e leva elas embora. Perceba a importância disso. A gente falou de parte polar e parte apolar. Nós falamos de interação do tipo de polo induzido, forças de London ou forças de Van der Waals, que é a interação que está acontecendo do apolar com o apolar. E aqui a gente passa a ter os grupos hidrofílicos que interagem com a água através da ligação de hidrogênio. Então a gente consegue juntar uma quantidade muito grande de conceito, solubilidade, forças intermoleculares e funções orgânicas no mesmo conceito. É uma questão bastante interessante, fica aí a dica. Tudo bem? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.